Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, terça-feira, trazendo para vocês as principais informações e notícias do São Paulo. Como vocês sabem, o São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do Roger Machado. Acabou acontecendo de uma forma assim inevitável, né? A torcida tentou, né? A torcida fez barulho, tentou aí fazer um certo protesto, mas isso não adiantou de nada e os caras, né, da diretoria, Rui Costa, Maciz, Rafinha, passaram por cima de tudo isso e anunciaram o Roger Machado como novo treinador do São Paulo. Contrato válido até o final dessa temporada. E hoje também já aconteceu a entrevista coletiva dele, já quase na parte da noite, né? E ao lado do Roger Machado estava presente o Rui Costa. E pela primeira vez isso acontece, né, em apresentações de jogadores, chegada de treinador. Geralmente era o presidente, né, ou o diretor de futebol que apresentava, depois saía. Dessa vez aí o Rui Costa ficou durante toda a entrevista coletiva ao lado do Roger Machado, né? E vocês viram na entrevista certamente o carinho que tem o Rui Costa pelo Roger Machado e ele foi o principal responsável em trazer o Roger Machado ao São Paulo. Olhando um pouco ali, né, a entrevista, o Rui Costa disse que a presença dele ali não era para blindar o Roger Machado ou fazer nenhum tipo de defesa, mas pelo que eu me lembro aqui, teve dois momentos na entrevista coletiva que ele acabou tomando a palavra para responder, né? Tipo, tentando ali que o Roger Machado fale alguma coisa equivocada e aconteça mais uns barulhos por parte da torcida. Mas ele disse que não, né? Que não foi isso, que ele já é grandinho e tal, mas deu para você ver o comportamento do Rui Costa em alguns momentos, que ele estava ali também para fazer uma certa defesa, sim. Essa foi a minha interpretação. Apesar que ele disse que não, né, que ele estava ali em respeito ao torcedor pelo que aconteceu. Não quis explicar totalmente, né, o que aconteceu na demissão do Crespo. Ele meio que chamou a responsabilidade, dizendo que foi ali algo mais de leitura do trabalho dele e convicção, e por isso acabou demitindo o Hernan Crespo. Então, não dá para acreditar totalmente nisso, né? Vamos comentar mais alguns trechos dessa entrevista coletiva e, sinceramente, por parte do Roger Machado, eu não consegui ter convicção de nada, nenhuma confiança de que esse trabalho vai dar certo. E sendo bem sincero, se eu tivesse algo assim que eu vi e eu, mano, eu acho que vai ser legal, eu falaria para vocês de forma assim tranquila, mas sinceramente eu não consegui nada. E no final da entrevista coletiva, ele tentou brincar, né? E falou para os jornalistas: e aí, passei na sabatina, gente? Fez uma pergunta brincando ali, né? Mas enfim, vamos lá, sobe o like, se inscreva no canal que é muito importante para nós. E se possível, deixa o hypar também no vídeo, que fortalece muito o nosso conteúdo. E pessoal, estou deixando para vocês aqui no primeiro comentário fixado do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp, totalmente gratuito, e lá você vai ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal, promoções e muito mais. Fiquem atentos lá nesse grupo para você não perder nada, tá? Então participa lá também que vai ser bastante legal. E se você quiser virar membro do nosso canal e ter um grupo VIP para participar, resenhar com a gente, também aqui qualquer plano do Seja Membro, você vai ter acesso a isso e você também vai apoiar bastante o nosso trabalho. Cara, queria ganhar aí pelo menos uns 10 membros nesse vídeo de hoje. Se você puder, cara, o mais baratinho, vai me ajudar bastante. E amanhã eu vou deixar um salve aí para todos os novos membros aqui no nosso vídeo aí. Quero ver se vai colar uma galera com a gente, tá? Conto muito com o apoio de vocês. Isso fortalece a nossa mídia, tá? Rapaziada, vamos lá. Rapidinho, eu iria falar sobre isso ontem, tá? Mas só um parênteses aqui referente ao Mailton. Ele acabou sendo campeão cearense pelo Fortaleza, sendo titular da equipe por 9 jogos, tá? E ele foi eleito craque do campeonato lá no Ceará e caiu nas graças do torcedor, rapaziada. Time do Fortaleza, aliás, tá?
Então ele foi campeão lá, sendo destaque, o craque do campeonato e mostrando, né, que é um bom jogador. Aqui no São Paulo, infelizmente, ele não estava muito bem, né? Tentou tomar algumas decisões equivocadas, tentando fazer gol olímpico e tal. E lá no Fortaleza ele deu certo e pelo que parece o Fortaleza vai querer já, meio que se empolga em comprar o jogador, mas ele ainda pertence ao São Paulo, o contrato dele de empréstimo com o Fortaleza até o final desse ano. Agora com o Lucas Ramon jogando bem, né? Veremos se o Cedric depois vai embora, né? Não sei se ele fica, muita coisa pode acontecer ainda e talvez acabe aparecendo um espaço para o Mailton voltar, mas agora o Moreira também está à disposição, né? Tem o Mike também. O São Paulo tem alguns bons laterais da base que podem acabar ajudando em algum momento. Então, veremos o que vai acontecer ano que vem, né? Não sabemos nem quem será o treinador do São Paulo ano que vem também. Muita coisa vai acontecer, política, mudança de presidente. Ano que vem pode ser um ano assim, totalmente com várias caras novas no nosso São Paulo Futebol Clube, incluindo também jogadores, tá? E o Ferrarese também foi anunciado pelo Botafogo, o anúncio parece que aconteceu ontem também, tá? Anunciado, ele até pegou a medalha de campeão lá, de um título louco lá do Rio de Janeiro, né? O campeonato estadual lá do Rio é muito bagunçado, todo mundo é campeão lá, né? E o Ferrarese ainda pegou a medalha de campeão e ainda era jogador do São Paulo, para você ter noção, né? Então, só um parênteses aqui para vocês referente a isso, né? E sobre o Alisson, né, cara? Foi pro Fluminense, soltou indireta na rede social. Um cara que passou por um problema, assim, muito sério na sua vida. Graças a Deus ele aparentemente está recuperado e tudo certo. Mas ele mostra que é um cara babaca, né? É um cara ridículo pelo comportamento que ele teve mandando indireta para o Hernan Crespo. O cara, mano, pegando o exemplo da própria vida dele, o que ele passou, o que ele sofreu, né? Você espera que o cara vai ser um ser humano melhor, né, mano? E o cara tem uma atitude ridícula, mandando indireta para o Hernan Crespo, totalmente desprezível essa atitude do Alisson e que jamais volte a vestir a camisa do São Paulo. Patético, mano. Atitude de gente pequena, essa atitude do Alisson, tá, rapaziada? Tem uma boa notícia, tá? O São Paulo alcançou aí um marco financeiro histórico no clube, isso em 2025, tá? Onde o São Paulo registrou uma receita total de 1 bilhão e 85 milhões de reais, que foi o maior faturamento do São Paulo desde a sua fundação, ultrapassando pela primeira vez a marca simbólica de 1 bilhão de reais. Então, uma arrecadação anual do São Paulo marcante aí, um bom valor, né, rapaziada? Isso mostra que o São Paulo tem força e meios, né, de sair da sua crise financeira, né? Então, isso mostra muito bem o caminho aí que o São Paulo talvez pode adotar ao longo dos próximos anos, melhorando a questão financeira. Além também desse crescimento nas receitas, o São Paulo também apontou uma redução da sua dívida total, tá? Que era de 912 milhões de reais e caiu para exatos 860 milhões de reais. Então, a dívida do São Paulo financeira hoje, ela diminuiu. Informações do Portal 360, uma excelente notícia e mostra que é possível, né? Se o São Paulo conseguir reduzir, vamos supor, esse ano para 600, visto tudo o que aconteceu, né, na temporada, a mudança da diretoria e tal, enxugando um pouco a folha, essas coisas todas, e faturando mais em outras questões, vamos supor que o São Paulo consiga reduzir essa dívida esse ano para 600 milhões. Começa a dar uma respirada, as coisas começam a melhorar. Veremos se o São Paulo vai ter aí esse bom trabalho em 2026. Vamos torcer para isso, tá? E sobre o Oscar, rapaziada, o Oscar ele ainda cobra uma dívida do São Paulo de 7 milhões de reais. Ainda não rescindiu seu contrato com o São Paulo, tá? E teve uma conversa do Oscar, seus agentes, com pessoas do São Paulo na semana passada, onde iriam tentar o acerto, mas isso não aconteceu e ficou para essa semana meio que uma promessa para acertar todos os detalhes, tá?
Esses valores de 7 milhões de reais envolvem dois fatores que são principais, tá? Que são as luvas pela assinatura de contrato e também direitos de imagem atrasados. Duas questões aí que o Oscar não quer abrir mão e por isso tá esse imbróglio aí dessa rescisão contratual com São Paulo. Veremos se esse caso será resolvido nessa semana. E já partindo aqui para vocês sobre a coletiva do Roger Machado, rapaziada, o Rui Costa ele falou sobre salários atrasados no elenco do São Paulo e ele garantiu que hoje as imagens estão em dia, que hoje não existe nenhum atraso com jogadores e teve até uma questão jurídica que o clube colocou junto aos jogadores que precisaram assinar um documento, né? Meio que deu a entender que esses atrasos que aconteciam lá atrás não vão acontecer mais. Então esse é um ponto positivo também que acontece no São Paulo hoje, né? Não tem mais atrasos aos jogadores e foi até uma questão que o Rui Costa levou para o Roger Machado, antes de fechar com o São Paulo, né? Trazendo também essa questão de acerto com jogadores e ele diz também que o atraso que tinha com jogadores não era problema. Não tinha problema, aliás, entre os jogadores, referente a comportamento, a tirar o pé em jogo, segundo o Rui Costa, tá? Mas está aí, pelo menos a questão de salários aí estão em dia com jogadores. O São Paulo hoje, a torcida vai ter ainda mais força de cobrar o elenco do São Paulo, tá? E sobre a multa do Hernan Crespo, ele não quis responder valores, detalhes da multa, disse que existe uma multa, o São Paulo vai ter que pagar. E segundo que eu sei, tá, o São Paulo ainda nem conseguiu acertar a primeira multa do Crespo, né, do seu primeiro vínculo com o São Paulo, ainda não foi resolvido isso de forma total. O São Paulo deve ainda algumas questões para o Hernan Crespo desde a sua primeira passagem. Mas eu acho que houve um acordo, né, quando ele fechou esse novo contrato com o São Paulo, mas ainda existe essa pendência em aberta com o Hernan Crespo na sua primeira passagem com o São Paulo. E pelo que sabemos, rapaziada, a multa que o São Paulo tem aí para pagar ao Hernan Crespo, ela chega mais ou menos na casa de 4 milhões de reais, somando todos os seus auxiliares também, tá? Então a multa está mais ou menos na casa de 4 milhões de reais. E sobre reforços, o Rui Costa também falou nessa entrevista coletiva, né? E ele falou que conversou com o Roger Machado quando ele fechou com o São Paulo e disse a ele que esse time atual do São Paulo, esse time que conhecemos, é esse time que o Roger Machado vai até o final desse ano. Isso aqui, né, coloca até uma preocupação para nós, né? Talvez essa fala do Rui Costa é meio que da boca para fora para dizer que o Roger Machado está chegando e está valorizando o elenco que o São Paulo tem e querendo dizer também que ele não está exigindo reforços igual o Crespo fazia durante a sua gestão no São Paulo, né? Então, isso aqui eu acho que é mais da boca para fora, porque em algum momento o São Paulo vai acabar talvez contratando alguém, tá? Isso é meio que inevitável, visto possíveis saídas, lesões até o meio do ano, né? Oportunidade de mercado, ele até falou sobre isso, né? Que se aparecer alguma oportunidade, São Paulo vai ficar atento, vai levar o nome ao Roger Machado e vai ver se contrata ou não determinado jogador que surgir nessa oportunidade. Mas aqui foi mais para enaltecer o Roger Machado, sinceramente, essa é a minha opinião, tá? Que ele quis dizer que o time é esse, o Roger Machado entendeu, né? Falou assim, não, o time é bom, é um time competitivo aí, que vai ser possível levar o São Paulo a títulos. Nessa entrevista coletiva, o Rui Costa falou isso diversas vezes, né? Que o elenco do São Paulo é para ser campeão. Quando levou o nome para o Macis, isso prova para vocês que a nossa informação era procedente, que quem tinha ali o interesse da mudança era o Rui Costa, né? E trazer o Roger Machado, levou o nome para o Macis e o Macis perguntou, mas vocês acham que ele vai ser campeão do São Paulo? Daí o Rui Costa falou, sim, temos a convicção que com ele vamos ser campeões. Então, rapaziada, a torcida do São Paulo, se o São Paulo não ganhar nada nesse ano, cobrem do Rui Costa e cobrem do Rafinha.
e também do Maciço que permitiu essa mudança. Porque hoje o Rui Costa ele garantiu na entrevista coletiva que o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa. Porque ele falou, tem a convicção, né, com a mudança, que seremos campeões de alguma coisa. Ele quis dizer também que o brasileiro vai ser meio que o campeonato onde São Paulo vai focar todas as suas forças. Então, o Rui Costa, ele chamou uma responsabilidade muito grande para ele e ele precisa depois arcar com as consequências, tá? Então, tanto se ganhar ou perder, né? Se ganhar, parabéns, vai ganhar muitos elogios, tá? Mas se perder, a crítica ela vai ser muito superior aos elogios. Pode ter certeza, meus amigos. Então, deu a entender que o São Paulo vai ganhar alguma coisa com o Roger Machado. Você bota fé? Quero muito o seu comentário, comenta aqui embaixo, que vai ser muito importante, rapaziada. Quero muito saber a sua opinião. É palavra de dirigente, o São Paulo, né? Vamos ver quem está certo nessa história. O Crespo em expor a realidade do São Paulo ou o Rui Costa achando, né? E seus amigos lá, Rafinha, né? Maciço, ou eles achando que o São Paulo, do jeito que está, no momento atual, vai ser campeão de alguma coisa. Veremos no final desse ano quem vai estar certo. O Crespo ou Rui Costa, Rafinha e companhia. Veremos aí, tá, rapaziada? E um detalhe também sobre o Roger Machado, que ele de fato ele não é, né, nos outros clubes que ele passou, um treinador que ele não pede jogadores, né? Ele não fica pedindo em entrevista coletiva reforços, né? É aquele cara que a diretoria ama, que vira meio que um fantoche, né? Ninguém, não fala nada, não reclama, né? Totalmente diferente do Crespo, que não vai expor a diretoria, não vai reclamar de nada, não vai cobrar nada. Para o Roger Machado vai estar tudo maravilhoso. E pelo que você vê na entrevista coletiva dele, você vê o entusiasmo dele de fato de estar no São Paulo, está deslumbrado, uma oportunidade que caiu no colo dele, né? Ele reconheceu isso, né? Pô, é uma oportunidade que eu tô tendo, né? De mostrar meu trabalho aqui no São Paulo. Então veremos o que vai acontecer, mais um ano que talvez era de um pouco mais de empolgação da torcida, visto o início do brasileiro com o Crespo. Agora com o Roger Machado, a torcida vai ficar bastante preocupada e para mim com razão, porque eu também fico um pouquinho, tá? Mas é isso, rapaziada. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí o nosso conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Valeu? Tamo junto.